Sobre a determinação dos preços na teoria de Ricardo, pode-se afirmar, resposta correta, letra B. A oferta e a demanda têm algum efeito, mas ele é temporário. Agora, vamos iniciar a análise da obra do Capital de Marx. E o Marx, ele inicia sua obra pela análise da mercadoria. O capítulo 1 é a mercadoria. E por que ele vai iniciar sua análise pela mercadoria? Por dois motivos. O primeiro é que ele vai dizer que a mercadoria, ela é, antes de mais nada, um objeto externo. Uma coisa que, por suas propriedades, satisfaz necessidades humanas, seja qual for a natureza, a origem delas provenham do estômago ou da fantasia. Ou seja, o sistema capitalista, a base dele é a imensa produção de mercadorias. Por isso que ele vai iniciar, esse é um dos pontos em que ele inicia a obra pela mercadoria. O outro ponto por uma questão de método, porque a partir da mercadoria pode-se se desvendar todo o processo produtivo do capitalismo. A mercadoria, como ela se manifesta na aparência, algo que pode ser utilizado, ela também, por outro lado, se fizermos uma regressão dessa mercadoria, podemos encontrar todo o processo produtivo e toda uma relação social do capitalismo, desde a produção, do investimento, da acumulação de capital do capitalista, através do investimento em máquinas, equipamentos, matérias-primas, na compra do trabalho. Há uma relação de exploração por dentro desse processo. A questão da lógica do contrato, do sistema capitalista. Quando essa mercadoria ela é produzida, há também diferentes outras formas de comercialização, de transporte, até chegar ali na utilização, no consumo final. Ou seja, a partir da mercadoria é possível desvendar o processo capitalista. Não é aqui. O conceito de valor de Marx, ele vai estar presente em toda a obra. O Marx vai partir também de uma ideia objetiva do valor. A teoria do valor, que é a quantidade de trabalho socialmente necessária para produzir uma mercadoria. E a teoria do valor, a lógica do valor, ela está presente, segundo Marx, na ordem burguesa. Por quê? Porque o valor ele vai expressar as relações mercantis. O valor é a forma da existência da riqueza em determinado período. Então, ou seja, é na sociedade capitalista que esse valor ele se generaliza. Não que a teoria do valor ou a lógica do valor, a lei do valor, não existisse anteriormente em outros modos de produção. Mas é no capitalismo que essa lei ela vai se generalizar. A mercadoria, ela tem sua duplicidade e o Marx vai retomar. A mercadoria ela tem um valor de uso, ela é uma coisa útil, e a realização desse valor de uso é através da utilização da mercadoria ou do consumo. Então, ou seja, esse caráter do valor de uso não depende da quantidade de trabalho empregada para obter as qualidades úteis da mercadoria, para ter valor de uso. Todas as mercadorias podem ter um valor de uso. O valor de uso, ele tem suas funcionalidades, tanto na utilização
que essa é a aparência, e na essência tem sua utilidade, né? E o motivo que ele é chamado de valor de uso é porque ele é útil para o próprio sistema capitalista. A partir dele, do valor de uso, que é também o veículo material do valor de troca. Para que as trocas ocorram, é necessário que as mercadorias possuam valor de uso. Então, essa é a ideia, né? Que ela é útil, uma mercadoria, por ter seu valor de uso, porque ela pode ser utilizada ou consumida, mas também ela é útil ao capital, ao sistema capitalista, por ser veículo material do valor de troca, né? E pelo próprio capitalismo utilizar os valores de uso não para atender necessidades humanas. Esse não é o principal objetivo do capitalismo, atender desejos e necessidades humanas, mas sim utilizam o valor de uso e as necessidades humanas para um outro objetivo, que é a produção de mais-valia, né? Ter lucros. Marx faz um exercício no primeiro capítulo, que é importante a gente acompanhar aqui, para a gente compreender a ideia da teoria do valor dele. Ele vai dizer que 1/4 de trigo é igual a X de graxa, é igual a Y de seda, é igual a Z de ouro. X de graxa, Y de seda e Z de ouro são valores de troca para 1/4 de trigo. Eles podem ser permutáveis e iguais entre si. A dedução que se chega para isso, com isso, é que o valor de troca só pode ser a maneira de expressar-se, a forma de manifestar-se de uma substância que dele se pode distinguir. Por que 1/4 de trigo pode se trocar por outra quantidade de outra mercadoria, de tecido, ou de seda, ou de ouro? O Marx vai perguntar o que significa essa igualdade. Essa igualdade, segundo Marx, vai dizer que algo em comum está presente nas diferentes mercadorias. Está presente num 1/4 de trigo, no X de ouro, no Z de seda, etc. E, segundo Marx, o que é esse algo em comum é o trabalho. É o trabalho humano. É o trabalho humano. Então, tanto nas quantidades de trigo, quanto nas quantidades de seda, ou de ouro, ou de linho, há a mesma quantidade de trabalho socialmente necessário. Por isso que elas podem ser permutáveis, podem ser trocadas. Dentro dessa ideia do trabalho, o Marx avança. E ele vai ser o primeiro, dentro da economia política, a elucidar sobre a duplicidade do trabalho. Marx vai criar os conceitos de trabalho útil e de trabalho abstrato. O trabalho útil, segundo o Marx, é aquele cuja a utilidade se patenteia no valor de uso do seu produto. Ou seja, aquela ideia dos trabalhos diferentes, né? Trabalhos diversos, né? Em que há também uma divisão de trabalho. Que o capitalismo, ele se utiliza para a produção de mercadorias, é necessário haver essa divisão de trabalhos, mas não que para haver divisão de trabalho seja necessário ter o capitalismo. Divisão de trabalho há em diversos momentos históricos fora do capitalismo, até mesmo nas tribos mais antigas a gente pode encontrar esse processo de divisão de trabalho. Então, esse trabalho útil ligado à produção de fato das mercadorias, ele existe. E é isso que é o trabalho útil.
Já o trabalho abstrato, ele está ligado quando se coloca de lado o valor de uso. Se abstrai elementos materiais que fazem dele valor de uso. Então, no momento da troca, não importa muito a utilidade daquela mercadoria. Para acontecer a troca, como Marx colocou, é necessária a quantidade de trabalho socialmente necessária para a produção daquela mercadoria. Então, nesse momento da troca, abstrai-se o que é produzido por determinado trabalhador. Então, é abstraído o trabalho do tecelão, é abstraído o trabalho do sapateiro, é abstraído o trabalho do alfaiate. E no momento da troca, isso se torna somente trabalho humano, quantidade de trabalho socialmente necessária. Por isso, Marx chama de trabalho abstrato. É aquela ideia da objetividade de valor. Marx avança também um ponto importante para a economia política na ideia da criação do fetichismo da mercadoria. O que é a ideia do fetiche? Para o Marx, são coisas constituídas socialmente que são tratadas naturalmente, ou seja, é a naturalização de coisas socialmente constituídas. E essa ideia do fetiche, ela está presente em toda a obra do Capital, não só no capítulo 1. Isso faz parte da lógica burguesa, da lógica do capitalismo, de naturalizar coisas que são socialmente construídas, que isso faz parte dos instrumentos do sistema capitalista. Então, ou seja, a mercadoria, no momento das trocas, há uma relação, há uma aparência. No entanto, quando a gente faz a análise da mercadoria, né, nas palavras do Marx, vê-se que é algo muito estranho, cheio de sutilezas metafísicas. Então, dentro desse processo da mercadoria, há todo um processo de produção, há um processo de exploração, só que do capitalismo, as relações que são mediadas são as relações do mercado, das trocas, da compra e da venda. E por trás disso, da essência, é que tem todo o processo produtivo. Por isso que o Marx vai falar do fetichismo da mercadoria. Inclusive vai falar do trabalhador como uma mercadoria, força de trabalho, em que ele se coloca dentro do processo capitalista para produzir mais-valia, para dar lucros para o empresário. E o objetivo final do processo capitalista, ele não é atender às necessidades humanas. O sujeito da história dentro do capitalismo é o capital, o Marx vai dizer. A atenção às necessidades humanas, ela é dada como um instrumento para atingir algo maior, né? Atingir os lucros dos capitalistas. Ou seja, o próprio ser humano, ele se torna mero instrumento dentro desse processo, né? Ele precisa trabalhar para gerar mais-valia. Vamos para uma questão de interatividade para guardar um conceito importante desses slides. Sobre Marx e a economia política, pode-se afirmar que, letra A, parte da ideia que o valor é algo subjetivo. Letra B, a oferta e a demanda são determinantes para o valor de uma mercadoria. Letra C, avançou na contribuição à economia política ao analisar a duplicidade do trabalho. Letra D, considera que a acumulação de capital conduz ao bem-estar social. E letra E, considera que a produção capitalista é a única forma de organização social. Voltamos já com a resposta.